Olá, seja bem-vindo a mais um Cidadania. A Lei Maria da Penha, que em agosto completa 8 anos, é conhecida por 98% da população brasileira. Mesmo assim, 1/5 das brasileiras com mais de 16 anos já sofreu algum tipo de agressão, de acordo com uma pesquisa do Data Senado. No programa de hoje, eu converso com o juiz Benhur Visa, coordenador do Centro Judiciário da Mulher do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Doutor Benhur, se a Lei Maria da Penha é tão conhecida pela população, por que os casos de agressão ainda são tão frequentes? A Lei Maria da Penha, ela trabalha com uma questão muito séria, que é a cultura da sociedade. A sociedade ela tem assim, uma certa formação no sentido de que a mulher ela é bem sujeita ao homem, o homem domina, o homem controla. Então, o homem controla a finança, o homem controla os horários, o homem controla a roupa, o homem tem um controle assim, praticamente geral sobre a vida. Até bem pouco tempo, o Código Civil, a mulher precisava de autorização do marido para se estabelecer comercialmente, né? Então, são conquistas que resultaram na Lei Maria da Penha que tem mudado esse cenário. Então, é um pouco difícil, porque a gente tem pessoas que ainda acreditam. Eu já tive, por exemplo, caso no juizado, onde eu trabalho, onde eu sou juiz, em que o agressor, em determinado momento, ele me perguntou assim, mas se eu não puder agredir a minha própria mulher, em quem que eu vou poder bater? Aliás, se eu não puder bater na minha própria mulher, em quem eu vou poder bater? Então, assim, ele tem uma sensação de posse da mulher, como se a mulher fosse um objeto dele. Doutor, nós temos dados da Secretaria de Políticas para as Mulheres divulgados este ano, em ocasião dos 8 anos da sanção da Lei Maria da Penha, em que desde que a lei entrou em vigor, 100 mil mandados de prisão foram expedidos e mais de 300 mil vidas de mulheres foram salvas. A lei ela realmente mudou a estrutura de combate à violência contra a mulher, mudou a estrutura da sociedade para lidar com essa situação? Eu acho que a lei ela é bem radical em determinado aspecto, sob certo olhar. E eu acho que ela precisa mesmo ser radical. Ela precisa tratar com uma mão mais forte a questão da violência contra a mulher, porque ela precisa produzir uma mudança na cultura. O crime de violência, no contexto de violência doméstica, ele é diferente do crime comum, em que duas pessoas que não se conhecem, que não vão se encontrar, né, um assalta a outra e nunca mais vão se ver. Teve aquele momento ali, vão se ver eventualmente na delegacia de polícia, no fórum, quando for prestar o depoimento, mas eles não têm uma relação. Ao passo que na violência doméstica, muitos casos, as mulheres continuam na relação, mesmo depois da violência. Então, isso gera uma dificuldade muito grande de se trabalhar, e o trabalho ele tem que ser muito diferenciado e especializado, porque não é o crime comum do dia a dia, vamos dizer assim, do direito penal clássico, do processo penal clássico. Ele é um crime que ele envolve muita questão de emoção, envolve muita questão de sentimento entre o homem e entre a mulher. Nem sempre um sentimento saudável, às vezes um sentimento de posse, um ciúme exacerbado, né, um controle muito grande. Então, tudo isso dificulta a solução jurídica, porque os casos eles trazem especificações muito diversas entre si. Então, a lei, quando ela toma uma postura mais radical, quando ela é mais firme, e resulta, por exemplo, nesse número de mandados de prisão que é anunciado, que resulta nesse número de medidas protetivas que foram deferidas em favor de mulheres e que encontraram no Estado a proteção, ela dá um choque na cultura. Porque até então, graça muito uma sensação de impunidade. A Lei Maria da Penha, ela quebrou um pouco essa sensação de impunidade do agressor. Hoje, é muito comum num bar da esquina, no clube, na escola, na igreja, no consultório médico, você ouvir alguma alusão à Lei Maria da Penha. A pessoa fala assim, mas tem a Maria da Penha. Né? Como se assim, agora não pode mais. Né? E isso é muito importante, isso é muito necessário e eu vejo isso com muito bons olhos. Embora tenha havido aquela divergência, se é constitucional, se não é inconstitucional, eu nunca tive dúvida da constitucionalidade. Por quê? Porque ele pega a mulher que está numa situação de violência doméstica e que está numa situação assim limitada pela cultura da sociedade e procura igualar essa mulher ao homem.
se nós analisarmos assim, as estatísticas que a gente tem conhecimento, que estão divulgadas, por exemplo, no Distrito Federal, 1/10 das violências que os homens sofrem, de todos os tipos de violência, 1/10 acontece dentro de casa, 9%. Ao passo que as mulheres, se for pegar todas as violências sofridas pelas mulheres, qualquer tipo de violência, mais de 30% foi dentro de casa. Então, nós temos 1/3. Só essa desproporção que a gente tem aqui no Distrito Federal, por si só, está mostrando que dentro de casa a mulher está sendo muito mais agredida. Você tem a proporção de 1/10 para 1/3. Se você vai para outros estados, você tem essa proporção ainda mais acentuada. Nós temos estados unidades da federação em que 75% das violências praticadas contra a mulher acontecem dentro de casa. Então, há mesmo necessidade da Lei Maria da Penha trazer esse pulso forte e criar essa série de medidas que busquem proteger e igualar a mulher nessa situação ao homem. O Poder Judiciário ele teve que se adequar à lei, né? A lei criou uma série de estruturas. Que mudanças foram essas, doutor? A lei trouxe duas grandes inovações que eu considero assim, de todas elas, eu considero essas duas mais importantes. Uma foi a equipe multidisciplinar. O reconhecimento de que a questão da violência doméstica ela não é uma questão só de direito penal. Não é só o operador, ou operário, ou ator do direito que vai resolver aquela questão. Ali você vai depender do auxílio de um psicólogo, você vai depender do auxílio de um assistente social, que tem a visão da sociedade e está muito afeta a questão da cultura, a violência doméstica. Então, você vai trabalhar com um profissional de direito, você vai trabalhar com um profissional de educação, né? Nós temos lá na nossa equipe pessoas com formação em teologia, com formação em administração de empresa, com formação em educação, em psicologia, enfermagem, assistente social, pessoas que têm essas formações diferentes e que são cabeças trazendo, cada um da sua especialidade, uma contribuição para a solução do problema. Isso, para mim, é muito importante. Agora, já existe isso geral? Então, aí depende de uma questão assim, de orçamento, que a gente vai detalhar mais a seguir, mas nesse contexto de inovação trazida pela Lei Maria da Penha, essa é uma solução muito grande, muito boa. A outra questão que a Lei Maria da Penha trouxe, que é muito interessante, é a questão das medidas protetivas de urgência. Hoje a mulher chega na delegacia de polícia, registra a ocorrência, a autoridade policial tem 48 horas para enviar esse pedido de medida protetiva para o juiz. E o juiz tem outras 48 horas para decidir esse pedido de medida protetiva e dar uma resposta ao pedido dessa mulher. E entre as medidas protetivas, que são medidas assim que buscam resguardar a mulher e dar uma efetiva proteção, uma efetiva segurança à mulher e romper aquele ciclo de violência, a gente tem, por exemplo, a possibilidade de afastar o agressor de casa, quando eles moram na mesma residência. Se não moram na residência, ou se foi afastado, pode ser proibido de se aproximar dessa mulher, pode ser proibido de fazer contato com essa mulher, pode ser proibido de frequentar determinados locais que essa mulher frequenta. Por exemplo, ele foi proibido de ir na casa, ele foi tirado de casa, mas ele vai para a porta da faculdade, ele vai para a porta do salão onde ela trabalha, ele vai para a porta da igreja que ela frequenta, vai para a porta do clube, vai para a porta da escola onde ela busca e leva a criança. Então, você pode, na medida protetiva, o Estado pode limitar os locais onde ele pode ou não frequentar. Já teve uma determinada situação que nós tivemos um caso em que a mulher mudou-se de cidade para uma cidade do interior de um estado e o agressor queria sair daqui do Distrito Federal e ir lá nessa cidade sem ter nenhum vínculo com aquela cidade, não tinha parente, não tinha conhecido, não tinha negócio, não tinha nada. Tinha só a ex-mulher que ele perseguia. E aí nós proibimos ele de frequentar aquela cidade, ir até aquela cidade. Por que isso? Porque se ele vai na cidade, ele causa um temor e expõe essa mulher a um risco muito grande. Então ela tomou ciência que ele está na cidade, com a medida protetiva, ela liga para a polícia e a polícia vai e prende por um crime de desobediência. Então mostra-se mais eficaz. Essas são as duas grandes medidas. Agora é uma situação tão delicada que às vezes até com as medidas protetivas acontece o caso de agressão, né? Nós temos aquele caso de Minas Gerais que foi muito comentado, da mulher que foi assassinada no mesmo dia em que denunciou, em que acionou a delegacia, fez a denúncia contra o marido e os filhos estavam presos no banheiro pela babá. Então, é uma situação bem delicada, né, para o Estado intervir. Sim, a lei ela trouxe várias medidas que buscam dar essa efetividade. Agora, por exemplo, o Estado oferece uma casa abrigo.
para essa mulher. Essa casa-abrigo, ela tem como vantagem uma proteção efetiva e real. É uma casa que tem segurança armada, é uma casa que tem uma proteção efetiva. Por quê? Porque ali só frequentam pessoas autorizadas. Então, ali a mulher vai estar, como poderíamos dizer assim, num escudo de proteção, não é? Dentro daquele ambiente ali. Acontece que às vezes a mulher não quer ir para essa casa-abrigo e a gente não tem como encaminhar a mulher à força. E fica difícil em certas situações, porque enquanto você determina, por exemplo, a prisão do agressor, enquanto o agressor não está preso, é possível que ele pratique algum ataque contra essa mulher, em tese, mesmo estando proibido de se aproximar. Até porque é proibido de se aproximar para praticar crime, essa proibição é geral, né? Ninguém pode aproximar do outro para praticar crime, né? Aliás, ninguém pode praticar o crime, por isso que existe a pena. Mas você tem episódios na história, por exemplo, de grandes autoridades e que foram vítimas de atentados, né? Nós tivemos o Papa João Paulo I, nós tivemos um exemplo clássico, né, que é o presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, que foi assassinado numa época em que a Guerra Fria era bem, vamos dizer assim, quente, né? Ela era bem ativa, e ele foi vítima de um atentado. Quer dizer, se não se conseguiu proteger o presidente dos Estados Unidos, que era ali a maior potência, como é que nós vamos garantir a proteção daquela mulher? Mas a gente adota medidas protetivas, sim. E essas medidas têm se mostrado deficientes, por quê? Porque nós trabalhamos muito com a questão da cultura. Então, o homem age muito impelido também pela cultura. Por isso, esse combate à cultura machista, que se traduz às vezes numa piada, que se traduz às vezes num assobio quando a mulher passa na rua, num gracejo indelicado, não é? que extrapola a falta de educação, não é? e chega a ser ofensivo para a mulher. Então, essa cultura é uma cultura que a gente precisa quebrar. E as medidas protetivas elas têm se mostrado bem interessantes em relação a isso. Agora, de fato, é possível que, mesmo com a medida protetiva, a pessoa sofra algum atentado? Sim, é possível, mas é possível em qualquer circunstância, né? A pessoa pode estar presa, por exemplo, num presídio e ser sujeito ali a um homicídio ali dentro do presídio, né? Sob a proteção do Estado. Mas a regra é de não acontecer. Essas mulheres que estão sob essa proteção, a possibilidade de concretizar uma ação violenta contra ela é bem menor do que aquelas que não estão. Por isso, nós incentivamos a mulher a registrar a ocorrência. Além das medidas protetivas, o senhor comentou a questão da equipe multidisciplinar. O Distrito Federal ele se destaca pelo tratamento do agressor, né? Há um tratamento específico não só para a mulher envolvida em situação de violência, mas também para o companheiro que agride. Como é que funciona isso? Para o companheiro que agride. O Tribunal de Justiça tem uma secretaria psicossocial e essa secretaria psicossocial, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, tem uma subsecretaria, SERAV, que cuida de famílias envolvidas em conflitos judiciais de violência. Então, nós trabalhamos nessa subsecretaria com os agressores e com as ofendidas. Esse trabalho ele vem sendo desenvolvido pelo tribunal há mais de uma década. Então, bem antes da lei, nós já estávamos trabalhando com o psicossocial nesses casos de violência doméstica e aprimorando o trabalho. A última etapa do trabalho que nós temos hoje, depois de passar por atendimentos individuais, mistos, grupos só de mulher, grupos só de homens, hoje nós trabalhamos com um grupo misto. Então, um agressor de um caso e uma ofendida daquele mesmo caso, um vai para um grupo, outro vai para o outro. Depois, quando chega um outro caso, o agressor, aqui já tem um agressor, então esse vai para cá. Aqui já tem uma ofendida, então essa vai para cá. E vamos trocando de forma que essas mulheres e esses homens que estão num grupo não estejam envolvidos no mesmo conflito. Ali você nunca vai ter um ex-namorado, um ex-marido, um marido, um ex-companheiro, um companheiro. Você vai ter sempre pessoas diferentes e na maioria das vezes não se conhecem. Essa mulher vai ouvir um outro homem falando da experiência dele, do que foi a agressão, do que motivou a agressão, e esse homem vai ouvir de uma outra mulher o que representou na vida dela aquela agressão. Então esse trabalho é um trabalho muito interessante, por quê? Porque ele por si só ele já é reflexivo. Dizem que santo de casa não faz milagre, né? Então a mulher e o homem, eles já não têm mais um diálogo. Okay.
Eles já não têm mais um diálogo. Essa comunicação entre eles é uma comunicação muito limitada. Então, já que eles não conseguem conversar e não se ouvir, tem se mostrado muito eficiente que eles ouçam outras pessoas. Então, esse é o trabalho de grupo que a gente tem. Agora, toda essa estrutura, né, tanto do judiciário quanto da equipe multidisciplinar, polícia, delegacias especializadas, isso está disseminado ao longo do país. Nós tivemos até uma CPI aqui no Senado para avaliar essa estrutura para atender os casos de violência contra a mulher. Como é que o país está preparado hoje para receber esses casos? O país ele demanda uma estrutura financeira muito grande e orçamentária para isso. Uma questão polêmica, por exemplo, que nós temos é a lei de responsabilização dos gestores, né? Eles têm um orçamento que eles precisam cumprir, se eles extrapolam aquele orçamento, eles são responsabilizados, e a queixa que a gente tem do gestor é que ele não dispõe de recurso, por exemplo, para implantar uma equipe em cada juizado, embora a lei preveja. Nós frequentamos pelo CNJ um determinado estado, chegamos lá, conversamos com o presidente do tribunal e ele falou, eu tenho o maior interesse em criar outros juizados no meu estado, mas eu não tenho orçamento para pagar a folha de pagamento desse estado. Então, vai demandar um investimento muito grande. Mas, além disso, nós temos iniciativas que não são onerosas. Por exemplo, nós temos no Distrito Federal convênio com a Universidade Federal, convênio com a Uniceub, convênio com outras universidades que a gente está ampliando agora esse termo de convênio com a Secretaria de Segurança Pública, com a Polícia Civil, com a Polícia Militar. Então, a gente tem construído uma rede de apoio e de proteção a essa mulher, fruto da iniciativa das pessoas que estão envolvidas nessa causa. E essa questão orçamentária, um fundo nacional de combate à violência contra a mulher poderia resolver, né? Esse fundo foi aprovado aqui no Senado, mas ainda não foi implementado. Esse fundo ele é muito importante para isso e para uma outra questão. Por exemplo, nós temos uma boa parcela nessa pesquisa da Senado, se apurou que mais de 30% das mulheres não registram a ocorrência e o motivo que elas alegam é a dependência econômica do ofensor. A lei fala que, em determinado momento, uma das proteções à mulher pode ser uma licença do trabalho com estabilidade de até 6 meses para que ela não perca aquele emprego. Nesses 6 meses, a relação vai ser mantida, mesmo ela não estando lá no trabalho. Então, ela estaria numa licença, só que a lei não fala se vai ser uma licença remunerada ou não. E aí vem a pergunta, quem vai pagar a licença? Vai ser o patrão? E aí imagine, esse patrão, além de pagar uma funcionária que não está trabalhando, ele vai ter que contratar uma outra funcionária. Aí você pensa, mas isso é simples para um patrão. Mas aí você vai ter, por exemplo, no caso, uma secretária do lar ou uma empregada doméstica. E aí já começa a apertar, porque às vezes o patrão não vai ter condição de manter 2. Há uma discussão de que a Previdência vai arcar com esse ônus, com o salário dessa mulher nesse período. Mas qual a previsão que tem para isso? A lei não é clara nesse sentido. Então, eu acredito que esse fundo ele vai trazer assim, uma solução muito interessante, né? Quando ele dota essa mulher de um recurso que ela possa prover o sustento próprio e o sustento dos filhos que, via de regra, ficam com a mulher. Doutor Benhur, quando a mulher se sentir vítima de violência, o que ela tem que fazer, seja qual tipo de violência for, tanto a física quanto os outros tipos previstos na lei, psicológico? Sim, a lei ela relaciona a violência psicológica, né, que é aquela mulher que a gente fala assim, informalmente, a mulher vive torturada, nesse homem é uma tortura na vida dessa mulher, ela criou os filhos sozinho, ele nunca deu apoio e tudo mais. Então, às vezes o homem criou uma condição de mal-estar psicológico para aquela mulher no curso da relação. A mulher sofre uma violência moral. É o caso, por exemplo, quando a mulher é vítima de um desses crimes contra a honra que o Código Penal elenca, a injúria, a difamação, a calúnia, né? Então é o marido que xinga a mulher, sua burra, sua anta, e outra série de outros nomes, e nomes que agridem a moral sexual da mulher. Isso é um tipo de violência moral que a lei protege. Protege também a violência, elenca a violência sexual, né? É a mulher que é obrigada a uma relação sexual, e agora foi trazida pela mídia uma condenação de um marido que, por estupro da mulher, né? Um estado aqui de Goiás, estado vizinho, em que
o homem impunha à mulher a relação sexual. Então, a mulher, mesmo casada, ela não está obrigada a se relacionar sexualmente com o homem. Mas são questões. Aí vem a violência física e vem também a violência patrimonial, que é quando o homem controla todo o patrimônio, às vezes controla o próprio salário da mulher, e a gente tem casos, às vezes, que o homem está desempregado, é a mulher que trabalha e ainda assim ela é vítima de agressão e sofre também essa violência patrimonial porque é ele que controla a renda familiar, mesmo ela sendo a única contribuinte para a formação dessa renda. O que essa mulher vítima de violência pode fazer? Ok. Nesses casos, qualquer desses casos, é muito importante que a mulher procure uma delegacia de polícia e registre a ocorrência. Esse é o primeiro caminho. Quando a situação está em flagrância, por exemplo, a mulher acabou de ser agredida, a prática tem mostrado que as mulheres acionam a polícia militar por meio do 190. Ela chama a polícia militar. Num caso de violência física contra a mulher, uma lesão corporal contra a mulher, o próprio vizinho pode chamar a polícia militar. Nós tivemos um caso recente em que o marido até foi condenado, que foi o vizinho que chamou a polícia militar e a polícia foi, prendeu o homem em flagrante, ele respondeu o processo. Então, o ideal é comunicar. As pessoas ficam, às vezes, com medo de comunicar. Às vezes a própria mulher, na pesquisa também vem à tona esse número como sendo o principal motivo da mulher não registrar a ocorrência, o medo do agressor. Mas o medo que está segurando essa mulher em casa de não registrar a ocorrência, às vezes vai ser o medo que vai incentivar esse agressor a repetir aquela conduta e vai ser o medo que pode desaguar numa agressão fatal contra essa mulher. Então é muito importante que o Estado intervenha, porque se tratando de questão cultural também, né, a mão do Estado forte, ela inibe a ação daquele homem. Então, é o homem achar assim, por exemplo, não, eu tenho direito porque ela é minha mulher. Aí ele vai numa audiência e ele vai ouvir do juiz que ele não tem aquele direito, que aquela mulher não é um objeto dele, que aquela mulher não é uma mulher de plástico ou de elástico, está lá à disposição dele para ele fazer o que quiser, a hora que quiser e como quiser. Então, é muito importante isso. Esse registro, nós tivemos aqui no Distrito Federal 2 casos marcantes de mulheres que foram assassinadas. Uma havia retirado o registro de ocorrência. Então, quando ela retira o registro, e a outra não havia registrado. Então, quando ela retira o registro, ou quando ela não registra, ela inibe a ação do Estado. Porque o Estado fica de mãos atadas. Por quê? Porque ele não pode agir se ela não quiser. Então, num crime, por exemplo, contra a honra, normalmente começa assim. A violência ela é um ciclo. Então ela inicia, às vezes, num tratamento mais hostil, de desprezo, de desconsideração, depois ela passa para ofensa, é uma reclamação constante da mulher no papel dela, vai desfazendo, depois passa para xingamentos, depois passa para empurrões, vias de fato, e daí a pouco chega a lesão corporal e pode chegar a um ponto mais grave. Então é importante o registro da ocorrência. Ok, doutor Benhur, muito obrigada pela entrevista. O Cidadania fica por aqui. Você pode sugerir temas para a entrevista pelo telefone do Alô Senado, no número 0800 61 2211 e pela internet no site senado.leg.br/TV. Basta clicar em Cidadania para apresentar sugestões ou rever este programa. Você também pode entrar em contato com a nossa equipe pelo perfil da TV Senado no Twitter e no Facebook. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.